Fala, meu velho. E aí, André? Tudo certo? Beleza, cara? Mostrar a camiseta aqui, ó. Let It Bleed, Desenho do Júnior. do Rolling Stones. Sensacional aqui com o logo da banda atrás. Esse álbum foi o ano do meu nascimento, 1969, da série Orgulho de ter nascido no ano do lançamento do álbum. No show dos Stones, até hoje, eles tocam 4 ou 5 músicas fáceis, desse Midnight Rambler, You Can Always Get What You Want, que é sensacional, Gimme Shelter, que é um negócio assim, fora do comum. Cara, você me deu essa camiseta essa semana, agora eu cheguei em casa e minha mãe tava olhando, pô, Let It Bleed Let e It tal. Bleed. Aí ela falou, pô, tem alguma coisa a ver com Let It Be dos Beatles? Então, tem a ver, né? tem a Porque- ver. Eles fizeram uma brincadeira, é de 69, né? Também, O ano do lançamento. Os Beatles lançaram Deixe Estar e eles Deixem Sangrar. Deixa eu sangrar, exatamente. Entendeu? E é o último álbum com o Brian Jones. E o Let It Be, o último álbum dos Beatles. Exato. Na Receita Livre de hoje, que é o nosso segundo Receita Livre, esse daqui, eu vou indicar uma série pra vocês da HBO. HBO, as melhores séries do mundo. Sopranos, Ah. Boardwalk Empire e tal. E falando dele, Mick Jagger, ele teve a ideia de fazer uma série. Ele escreveu e tal, Aham. ele teve a ideia e tal, não sei o Scorsese, quê. né? Aí ele se juntou com o Scorsese, que é um gênio também. E resolveram fazer essa série na HBO. A história da série, sem spoilers, nada, é um produtor de música lá nos anos 70 e tal, não sei o quê. E ele de saco cheio do cenário musical que tava tendo na época e tal, então ele ligava o rádio, tava tendo LED, tava tendo ABBA, era uma coisa meio assim e tal, e ele descobre o punk rock ali. E aí essa é a história da série, mais ou menos, um cara que, lógico que é fictício Aham, e tal. sem dúvida. E como é que ele fez, como é que entrou essa história do punk rock no cenário e tal, como é que cresceu isso daí, que era uma coisa nova na época e tal, os caras tocando mal guitarra e tal. Cara, são 10 episódios da primeira temporada, eu assisti toda a primeira temporada, vale a pena, sim, é uma série bacana, bem interessante de assistir. Aham. É uma dica aí, se o pessoal quiser Legal, assistir. cara. É bom. Eu ia começar a assistir, acabei, enfim, me enrolando, acabei não assistindo. Bacana. Vou procurar e também tem, eu não sei se você viu, tem o Carlos, é um cara que dentro da página do Facebook, ele comenta, a gente conversa de vez em quando, e ele me não via ainda. Até falei pra ele, pô, foi festa junina da minha filha, me enrolei, acabei não assistindo, depois foi dos meus sobrinhos, acabei também não assistindo. Que é um filme chamado Cadillac Records. Eu não conheço. Ele falou que é bárbaro. De repente fica aí a dica também de um cara que tá entrando em contato com a gente direto também, o Carlão, enfim. Eu vou ver se esse final de semana eu consigo assistir, de repente, até um toque pro pessoal aí também ver, cara. Falando em filme, já manda uma dica, que assiste o filme do Beach Boys, que é o nosso próximo vídeo, vai. Bárbaro, né? Cara, chama Love and Mercy. Mercy. Acho que a tradução fica Beach Boys, um sonho de sucesso. Até por eu ter assistido esse filme, eu até falei, porra, vamos fazer Beach Boys, Cara, com a história do... O Júnior falou, assiste esse filme aqui. Bom, mas isso é o próximo vídeo, vídeo. Cara, o meu, eu vou falar de uma banda, que nem eu falei, né, primeiro foi o pessoal do Washboard lá que tinha dado, a gente retribuiu a gentileza, e cara, na receita eu vou dar uns toques de repente de bandas que o pessoal não conhece, entendeu? Legal. Essa banda, particularmente, eu até um camarada meu que só via punk rock, cara, até falei pra ele, porra, ouve essa banda, tal. Ele, que banda? Foi uma banda chamada Elf. Que porra é essa, né, cara? Senhor dos Anéis? Não, cara, Elf é uma banda meio de um hardzinho levando pro blues, que foi a segunda banda do Ronnie James Dio. Ele tinha uma banda primeira formada, chamava Ronin Prophets, que era mais anos 50, um negócio mais, sabe, despojadinho, rockabilly, um negócio mais Elvis. Depois ele entrou nesse do Elf. Cara, o Dio, além de vocalista, ele era o baixista da banda. O Elf tem 3 discos, é o Elf, o Try to Burn the Sun e o Carolina Country Ball. É uma bandaça. Preciso ver.
Entendeu? Pra quem não conhece, eu não vou ficar entrando em pormenor aqui, que a gente não vai falar da história da banda. Voltando ao Breaking News, Tá. que eu falei do Rainbow, o primeiro disco do Rainbow, porque assim, quem produziu o primeiro disco Elf, que é o melhor dos três, é o melhor, foi o Ian Pace e o Glover. Tá. Quando eles descobriram o Deep Purple, tanto que o Elf abriu pro Deep Purple, alguns shows e tal, o Blackmore saiu do Deep Purple, eles brigaram, enfim, ele, o Gillan não se picam até hoje, enfim. E ele pegou toda essa banda e formou o Rainbow. Então o Rainbow, a banda, com exceção do guitarrista que era o Blackmore, né? Tá. O primeiro disco do Rich Blackmore's Rainbow, o line-up é do Elf. Caramba, inteiro. Cara. Que A bacana. banda é muito boa. Bandaça, cara. Bandaça, cara. Que Entendeu? bacana, cara. Então, quem não conhece, Que quem conhece. não conhece a banda, Eu que vou vá ver, buscar, eu vou ver, é cara. do caralho. Eu vou ver. Pra não falar outra coisa. Entendeu? É sensacional. É isso aí. É isso aí? Fechou? Fechou, fechado. Assina a receita, vambora. Vamos assinar a receita? É Pode ir? Sensacional. Pessoal, inscrevam-se aí no nosso canal. Não? É isso aí. Fechou. Fechou. Valeu, pessoal.